Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Lidecora. Se você não me conhece, meu nome é Elis Marina, sou artista plástica e estudante de design de interiores. E trago aqui no meu canal dicas e ideias de faça você mesmo em home decor. Hoje eu vou mostrar para vocês a transformação de um guarda-roupa antigo usado que Mozão e eu compramos em um estabelecimento de móveis usados. Nós estamos sem guarda-roupa há um tempo, eu queria um modelo muito específico de guarda-roupa e esse modelo de guarda-roupa específico era um pouco caro, ele estava quase R$2.000 na internet e eu não queria outro modelo de guarda-roupa, eu queria aquele. É por isso que a gente estava sem guarda-roupa por um tempo e fomos ficando sem o guarda-roupa. Eu tentei comprar de tudo quanto é jeito esse guarda-roupa, não estava dando certo. Por N motivos, tá? Financeiro, depois ia acontecendo outras coisas e nunca ia dando certo. Tentei de tudo, tentei até oferecer parceria para ver se eu conseguia esse guarda-roupa, tá? Foi negado, tá? Tudo bem. E eu falei, bom, uma hora eu vou conseguir esse guarda-roupa e vai dar certo, dá tempo pro tempo, Deus sabe o que faz. E mal sabia eu. Depois chegou esse ano, isso tudo foi ano passado, tá? Chegou esse ano, nós fomos passear num usadão, que a gente vai de vez em quando, para ver se a gente achava alguma coisa interessante. E para nossa surpresa, nós achamos um guarda-roupa antigo, exatamente do mesmo modelo e das mesmas medidas desse guarda-roupa que eu tava de olho do modelo novo. E a melhor parte, por 1/3 do preço. Quando a gente fala que Deus sabe o que faz, a gente acredita nisso, mas a gente nem imagina como que ele faz uma coisa ser tão perfeita, né? Eu fiquei muito feliz com todo o processo e com o resultado final e eu espero que vocês também gostem de todo o processo, do resultado final e do vídeo de hoje. E quem diria que num passeio despretensioso com o Mozão no sábado de manhã nós encontraríamos essa relíquia quase a céu aberto. Encontramos esse guarda-roupa antigo, que é exatamente o modelo de um guarda-roupa novo que eu estava de olho na internet com um plus. O guarda-roupa novo que eu estava vendo para comprar pela internet era o triplo do preço desse antigo e não tinha as gavetas. Esse daí vem ainda com 5 gavetas. Olha só que coisa mais linda. E eu sou suspeita, adoro móveis antigos. Esse daí é um garimpo doido para ser levado embora. E não teve jeito, nós levamos. Ele estava exatamente 1/3 do preço do guarda-roupa novo que eu tava de olho pela internet e eu tenho certeza que ele tava ali esperando para ser levado pela gente embora, porque ele chegou exatamente um dia antes da gente ir aí passear e ele cabia exatamente na caçamba do nosso carro. E ele era exatamente das medidas que nós precisávamos que tivesse para caber no espaço que nós tínhamos para o nosso quarto, então não tinha como, ele tava esperando a gente para ir embora. Como todo garimpo de imóvel usado, ele pode estar suscetível a algumas surpresas. Aí foi uma delas, mas que eu já tinha visto assim que o guarda-roupa estava na caçamba do carro, que eram os cupins. Isso eu já sabia que dava para resolver. Outra surpresa foi que a parte interna do guarda-roupa, ela não estava original. Provavelmente o fundo do guarda-roupa é o que estava com cupim. Os moços desse lugar que nós compramos o móvel, eles falaram que o fundo estava quebrado, então eles retiraram e trocaram por chapas de Ocatex. E depois eles resolveram pintar essas chapas para unificar com a cor do guarda-roupa, o que claramente não deu muito certo. O acabamento ficou bem ruim. Mas tudo bem, eu já não tinha ideia de manter o guarda-roupa original, porque apesar dele estar muito bonito por fora, a cor do móvel não combinava com os móveis do nosso quarto, então eu já queria pintar ele. E vendo o acabamento da parte interna do guarda-roupa, isso me deu mais certeza de que eu iria acabar pintando todo ele. O único problema aí é que eu não queria trocar esse fundo de chapa de Ocatex, mas também nenhuma pintura ia resolver esse acabamento que eles fizeram. Então essa era uma ideia que eu ainda ia ter que amadurecer. Uma boa notícia era que todas as gavetas do guarda-roupa estavam perfeitas. Mas antes que qualquer pintura pudesse ser feita, tinha que resolver primeiro os cupins. Para isso, eu peguei um veneno para cupim e o legal desse veneno é que ele vem com um caninho que eu posso ir colocando nos furos e ele já injeta esse veneno por todo o caminho que o cupim faz dentro do móvel, facilita muito. Todos os móveis que eu precisei passar por conta de cupim, esse veneno fez o serviço direitinho. Normalmente eu passo esse veneno umas 2 vezes, eu passo uma vez
deixo o móvel alguns dias secar e depois eu passo novamente e daí eu deixo o móvel mais uns dias quieto para ver se vai cair mais sujeira de cupim, até eu ter certeza de que realmente matou os bichinhos e que eu não vou ter mais nenhum problema com ele. Esse veneno realmente é tiro e queda e eu nunca tive nenhum problema, graças a Deus. Apesar de não parecer, não tinha tantos furos de cupim assim no móvel, então eu acredito que realmente a parte mais afetada do guarda-roupa foi realmente o fundo dele. Outra parte também que me incomodava era o varão. Ele estava com 2 pedaços de madeira e um cano de alumínio, emendando os dois no centro. Eu não sei se era gambiarra, se era original do guarda-roupa, mas eu arrisquei tirar e ver se eu conseguiria adaptar com um cabo de vassoura inteiriço depois por minha conta e risco. Esse espelho também não sei se ele é original do guarda-roupa ou se a dona ou o dono anterior colocou parafusado na porta do guarda-roupa. Eu achei super legal de qualquer forma. Ele tinha um acabamento muito bonito na parte interna dele, o espelho era super bem encaixado na moldura. Eu retirei ele para ver também se não tinha algum cupim na parte interna, não tinha. E com isso deu o tempo do veneno do cupim secar, não teve mais nenhum problema e com isso eu fui passando uma massa acrílica em todos os furos para poder lixar e começar a parte da pintura. Eu escolhi pintar o guarda-roupa de branco pelos motivos óbvios de combinar com o restante dos móveis do nosso quarto. Eu deixei o friso da parte de cima do guarda-roupa sem pintar porque eu fiquei na dúvida se eu pintaria ele ou não. Então deixei sem pintar no início para ver como ia ficando a pintura e depois eu resolveria se eu ia pintar ele ou não depois. A tinta que eu escolhi para pintar o guarda-roupa foi a tinta Chalk, porque eu não queria ter que tirar todo o verniz do guarda-roupa. Iria dar muito trabalho e eu já queria começar a pintura direto e eu tive experiências muito boas com a tinta Chalk nos móveis que eu pintei. Então eu optei por ela para facilitar o trabalho, porque o guarda-roupa, apesar de ser um guarda-roupa de solteiro, digamos assim, ele é um móvel grande, então eu acreditava que a tinta Chalk facilitaria muito o trabalho, porque além de eu economizar na parte de retirar o verniz para preparar o móvel, a cobertura dessa tinta ela é muito boa e convenhamos que pintar um móvel escuro de branco não é a melhor das escolhas em questão de cobertura. E algumas de vocês podem falar assim, mas por que você não pintou esse guarda-roupa imenso com rolinho? E a lata da tinta Chalk, ela indica que essa tinta, ela cobre melhor com pincel, vocês acreditam? E eu fiz o teste e é verdade. Então eu acabei pintando de pincel, faz uma diferença enorme, não só na cobertura, como também na textura da tinta no móvel. A gente vai aprendendo com o tempo, nada como ler o rótulo das latas, né? Aí o acabamento, eu sou suspeita, adoro fazer esse tipo de acabamento. A fechadura tinha não só parafuso como pregos, então não dava para retirar, então eu tinha que pintar em volta da fechadura na porta mesmo, não tinha como tirar essa parte. O que mais me deu trabalho para pintar esse guarda-roupa não foi nem a parte de fora, foi a parte de dentro. A parte de dentro foi bem chatinha de pintar, principalmente, acreditem só, o teto. Saldo do primeiro dia, 34 graus. Eu tô gripadíssima, mas a primeira demão de tinta Chalk aqui no guarda-roupa foi passada. Aqui eu vou precisar encaixar as gavetas depois para ver se tem mais algum lugar que aparece eu não passei a tinta. Então eu vou esperar secar para encaixar as gavetas e ver. E aqui não adiantaria eu pintar porque esse fundo tá com um remendo muito grosseiro, então aqui eu tenho outros planos para ele. Mas a primeira demão de tinta aqui pro guarda-roupa é bem promissora, fiquei bem animada. Deixar secar bem para poder continuar aqui a fechar o branco dela.
Lá pela segunda demão de tinta eu tive uma surpresa. O fundo começou a ficar amarelado. Olha só que surpresa. Sempre tem uma surpresa ruim, né? Se não tiver emoção não tem graça. Começou a ficar amarelado, eu pintava e esse amarelado ia atravessando a tinta e não tinha o que fazer e eu não ia tirar essa tinta para retirar o verniz para começar tudo de novo. Então eu fiz um teste que graças a Deus deu muito certo. Eu passei esmalte sintético acetinado em cima da tinta chalk, passei uma demão para fazer um teste, uma demão bem caprichada e graças a Deus o esmalte sintético acabou selando esse amarelado do móvel. Deixei secar bem e inclusive passei mais uma ou duas demãos depois só para garantir onde estava mais amarelado, para depois voltar com a tinta chalk em cima. Eu não sei por que eu tive essa ideia, mas deu muito certo e sumiu com todo o amarelado do móvel, ainda bem. A demão de esmalte sintético que eu passei ontem tá bem seca, não amarelou nada, então acredito que isolou bem, né? Porque aquele amarelado tava ultrapassando a tinta chalk e graças a Deus isolou bem. Eu vou passar uma segunda demão só por garantia e daí eu volto a pintar com a tinta que eu tava pintando anteriormente normalmente, mas graças a Deus isolou bem e eu vou poder voltar a pintar com a tinta chalk. E se eu pintei sozinha o guarda-roupa, já para as gavetas eu tive uma bela de uma ajuda. Essa é minha avó, ela tem 88 anos e ela se ofereceu para me ajudar a pintar alguma coisa. Eu não pensei duas vezes e já dei algumas das gavetas para ela me ajudar a pintar o fundo. Quando você for pôr as gavetas, você passa um pouquinho de aquele que a gente passa nos moldes, para aqui ficar bem escorregadio para a gaveta funcionar bem. Tá. E antes de começar a pintura, ela começou a limpar bem as gavetas por dentro e por fora para poder receber a tinta chalk. Essa daqui dá 10 de limpo. Limpou bem dentro, todos os lados? Todos os lados. Fora, todos os lados. Fora. As bordinhas em cima. E eu vou dizer para vocês que eu não achei que ela fosse render tanto, mas rendeu. Ela fez o fundo das gavetas menores e das gavetas maiores. Ela não chegou a fechar 100% o fundo de nenhuma, porque a tinta chalk ela tem um tempo mínimo de secagem para poder passar a demão seguinte. Mas eu ia levando no sol para acelerar um pouco a secagem e intercalando as gavetas para ela. Mas ela acelerou muito o processo para mim e facilitou muito para que eu pudesse adiantar o trabalho final dessas gavetas depois. Afinal, não era só pintar o fundo delas. Eu ia pintar e ia trabalhar outros detalhes nelas depois. Então, ela facilitou muito todo o processo do trabalho dessas gavetas. Além, é claro, de se divertir muito durante toda a pintura. Então, eu posso dizer que facilitou muito e ajudou demais. Brigadão, viu, vó? E finalmente, depois de vários dias e várias camadas de tinta, eu consegui fechar o branco de todo esse guarda-roupa. Demorou, mas valeu muito a pena. Lembrando que essa tinta chalk que eu uso, ela é importada, então naturalmente ela é um pouco mais cara. Então eu não vejo necessidade de pintar onde não vai aparecer. Isso faz parte do que eu acho que tá certo, mas se você prefere pintar mesmo onde não vai aparecer, tá tudo bem. Por fim, eu decidi deixar a parte de cima do guarda-roupa na madeira natural. Eu achei que deu um detalhe super especial, deu um detalhe um pouco mais rústico na peça. Logicamente, eu pintei uma peça antiga de branco, mas eu gosto desse detalhe rústico dela. Eu achei que ficou muito mais charmoso do que se eu tivesse pintado inteiramente tudo de branco. Falando em detalhe rústico, eu não ia deixar esse móvel 100% branquinho. Então peguei uma lixa fina e fiz um teste para fazer uma pátina provençal nas quinas do guarda-roupa e ver o que eu achava do resultado. E apesar de simples, a pátina provençal é uma técnica super charmosa e eu achei que valia muito a pena assim que eu vi o resultado nesse cantinho em fazer ela em todo o guarda-roupa. E com muitos pedaços de lixa e muito braço, né? Eu peguei e fiz o lixamento em todas as quinas do guarda-roupa. Eu optei por fazer à mão e com uma lixa fininha porque eu queria um resultado bem delicado.
Esse processo foi demorado e faz sujeira. Nossa, como faz sujeira. Deu trabalho depois para limpar, viu? Barbaridade. Vocês já ouviram aquela frase, é justo que muito custe o que muito vale? Eu acho que se encaixou direitinho nesse guarda-roupa, porque já estava bonito pro meu gosto quando eu pintei de branco. Mas quando eu encarei fazer uma pátina provençal em todas as quinas desse móvel, eu achei que deu uma cara completamente diferente para ele. Ficou um rústico muito chique. Como eu também ia fazer provençal nas gavetas e elas tinham bem menos quinas que o guarda-roupa, eu experimentei fazer o lixamento do provençal com uma lixa fina na lixadeira e deu muito certo. Então eu economizei meu braço aí no processo e acelerei o lixamento da pátina provençal nas 5 gavetas. Faltava resolver a questão do fundo interno do guarda-roupa. Aquelas chapas de Eucatex não iam ficar bonitas só com pintura e eu precisava disfarçar elas o máximo possível. Então, depois de pesquisar várias referências na internet, uma muito bonita me chamou a atenção, que foi um fundo ripado de madeira. Então, mandei cortar uma chapa de pinos e, para dar uma textura legal, eu tingi ela com um stain na cor embuia. A ideia é esconder aquele fundo de Eucatex com essa placa de pinos por cima. Eu gosto muito de realçar os veios do pinos com o stain, eu acho que fica com uma estética super bonita e além de proteger a madeira, o stain vai ter um contraste super bonito com o branco. E antes de partir para as próximas decorações do guarda-roupa, eu precisava proteger a pintura dele. Para isso, eu queria uma proteção fosca, o máximo que eu pudesse fosca, e eu optei por passar uma cera de carnaúba em todo o guarda-roupa. A cera, ela vai proteger e vai deixar não vou falar nem fosca, tá? Vou dizer para vocês que vai ficar um acetinado bem leve. Poderia ter passado verniz, poderia ter passado um verniz fosco, mas eu gosto muito do efeito que a cera deixa, então passei cera por todo o guarda-roupa, por dentro e por fora, tá? Deixei secar bem e depois peguei uma flanela e vim lustrando bem. Depois disso, foi só colocar os ganchos de volta no lugar para começar a colocar os detalhes. E finalmente aí fazer a marcação dos furos para colocar o fundo de pinos. Eu estava muito ansiosa para colocar esse fundo e ver como é que iria ficar o resultado com ele encaixado. O fundo do guarda-roupa tinha chapas de Eucatex, mas tinha algumas faixas de madeira mais grossas, horizontais. Então, eram nelas que eu pretendia prender essa placa de pinos. Então, eu medi a altura que estavam essas faixas horizontais mais grossas e fiz um pré-furo na placa de pinos com uma furadeira e utilizei uma broca escariadora para poder encaixar a cabeça do parafuso, para não ficar aquela cabeça do parafuso em alto relevo. Eu queria que ela acabasse encaixando na mesma altura da placa. Essa placa me deu um pouco de trabalho para prender, porque ela estava um pouco empenada do lado esquerdo e o encaixe dela do lado esquerdo, além dela estar empenada, não encaixava direito no guarda-roupa, tá? Então teve um lado aí que me deu um pouco mais de trabalho para encaixar, que eu não estava esperando nesse processo. Bom, esse canto aqui, como ele tá mais alinhado, eu preguei ele primeiro, mas aqui, essa madeira, ela não tá tão alinhada e tá empenado, então tá me dando mais trabalho. Eu vou tentar com um parafuso mais comprido, agora eu vou entrar no modo gambiarra para ver se eu consigo prender essa ponta da madeira aqui, porque a parte do fundo é um Eucatex de 3 milímetros bem fininho, então agora aqui é gambiarra, eu não sei fazer de outra forma, porque essa parte aqui, ó, ela tá bem alta. Então agora realmente tá me dando um trabalho aqui nesse pedaço que eu não tava esperando. Deu certo, eu coloquei um parafuso deste aqui, até mais comprido que esse, tá? A cabeça dele é diferente dos demais, porque era o único mais comprido que eu tinha. Eu achei que tava pegando no MDF de 3 milímetros do fundo, mas não é o caso. Ele pegou na madeira aqui da lateral do guarda-roupa mesmo. Ficou alto aqui atrás, por conta desse pino estar um pouco empenado e não ter batido aqui a altura certinho, mas tá bem firme. Olha, o fundo ficou super bonito. Ficou super bonito mesmo. E no geral, olha, não vai dar nem pra ver aqui essa gambiarra que eu fiz no fundo do guarda-roupa. Deu super certo. Amém.
Eu não pintei a parte interna das portas de propósito, porque a ideia aqui é forrar elas com um papel de parede adesivo. Comprei esse com essas folhagens, essas folhagens aí elas estão cinzas, mas eu juro que elas são um pouco mais esverdeadas que isso. Elas imitam aquarela, é uma estampa muito bonita e que eu acho que tem tudo a ver com a estética que eu tô buscando para esse guarda-roupa. Medi aí bem o fundo dos 4 espaços das portas do guarda-roupa e enquanto eu trabalhava alguém tinha que descansar, né, Tapioca? Aqui eu tinha um estilete com a lâmina velha e um sonho, eu não podia perder um pedaço desse rolo, porque eu comprei a metragem certinha para forrar não só os vãos das 2 portas do guarda-roupa, como também o fundo das 5 gavetas. Então eu não podia errar nenhum corte dos rolos que eu comprei. Depois de cortar bem certinho para os vãos das portas, a ideia era ir colando aos poucos e passando uma espátula para aderir bem esse papel de parede no fundo das portas. A cola era ótima, então eu não posso nem falar que vai soltar ou nada do tipo, me deu um bom trabalho colar essa primeira face, tá? Mas tudo é período de adaptação. Depois dessa primeira face, as outras foram um pouco mais fáceis para colar. E à medida que eu fui colando ali, eu ia descendo e ia tirando o papel de trás. Ia acertando bem os lados e as laterais. E o importante é que não falte papel. Pode sobrar, porque daí eu ia passando o estilete e ia cortando. Mas faltar não podia para o acabamento não ficar feio. O mais chato para cortar aí foi os cantinhos, mas acho que deu para perceber, né? E fica um detalhe super charmoso. Vou confessar que eu fiquei tentada a comprar mais desse papel de parede e colar nas faces de fora do guarda-roupa. Fiquei tentadíssima, mas daí fiquei com medo de ser muito over, de daí colocar excesso de informação no guarda-roupa e deixei mesmo como um detalhe especial para quando vai abrir o móvel, que eu acho que fica muito mais especial. Então deixei o guarda-roupa mais clean do lado de fora e mais trabalhado do lado de dentro, que daí não tem como errar. Já para as gavetas, eu fiz questão de forrar dentro delas com o adesivo para lembrar daquela época que os nossos avós forravam dentro das gavetas e das prateleiras com plástico adesivo, com contact. Então eu quis literalmente relembrar essa época. Porém, que trabalheira, minhas amigas. Aí eu tô mostrando para vocês a gaveta menor, que claramente foi a mais fácil, mas das 5 gavetas, 3 eram bem grandes. Ali me deu um trabalhinho, as gavetas eram altas e compridas, ali me deu bastante trabalho. Mas eu achei muito legal para relembrar essa época e eu acho que fica muito mais fácil de limpar também. E lógico que eu não poderia esquecer o espelho que estava na porta. Peguei ele e ali eu não podia inventar muita moda. Já tem papel de parede, já tem fundo de madeira tingida com stain, então o espelho aí teria que ser neutro. Limpei bem ele, isolei o espelho com fita crepe, porque não tinha como eu retirar o espelho da moldura e eu também não queria, nem deveria sujar ele para depois ficar limpando. Eu gosto já de proteger para não ter erro. Então passei uma fita crepe larga por dentro do espelho para deixar tudo bem certinho e depois eu fiz o fundo com tinta chalk. Eu fiz uma pátina provençal nesse espelho do mesmo jeito que eu fiz a pátina no fundo do guarda-roupa. Então pintei de tinta chalk até fechar bem o fundo da moldura, deixei secar o tempo mínimo que tem aí entre as demãos, que é obrigatório para tinta chalk, e depois lixei as quinas com uma lixa fina. Chegou o momento de resolver o varão desse guarda-roupa, tá sem varão, e a primeira coisa que eu tinha que fazer era medir a distância para saber qual teria que ser o tamanho desse varão e rezar para o único cabo de vassoura que eu tinha em casa disponível ser de madeira. E ele era, ainda bem. Descoberto isso, aí eu tive que marcar o tamanho do varão, marquei um tamanho um pouquinho maior para ter certeza de que ia dar certo. E depois de marcar desse tamanho, eu cortei esse varão com uma serra tico-tico e lixei as pontas para deixar tudo sem rebarbas utilizando a minha lixadeira. Eu só consegui encaixar esse varão no guarda-roupa porque os encaixes que são pro varão, eles estavam moles. Então eu consegui ali ir mexendo entre um e outro e fazer o encaixe. Eu não tinha certeza se ia dar certo, mas deu. Então, já que deu certo, eu nem tirei do lugar, deixei do jeito que estava mesmo. E para deixar combinando com o fundo do guarda-roupa, eu passei o stain em buia em todo o cabo da vassoura. Então os dois ficaram na mesma tonalidade de madeira.
Olha só como ficou com um acabamento muito mais bonito do que o varão original que estava no guarda-roupa. Depois disso, prendi o espelho de volta na porta do guarda-roupa, passei a cera em toda a moldura dele, lustrei bem e, lógico, tirei a fita crepe do espelho. Eu esperei tanto por esse guarda-roupa que eu nem acredito na transformação dele. Fiquei muito feliz com o resultado final. Vamos ver como é que ele ficou? Gostado? Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.